Então a Cláudia Lisboa vai nos contando, sempre partindo desse lugar, né, de a gente olhar para essa representatividade de Capricórnio, que é pensar nesse animal, né? Então, se a gente precisa olhar lá para a sombra, a gente vai falar um pouquinho de Câncer nessa introdução, né? A gente tem que olhar para esse oposto complementar. Então, se a gente pensa no Câncer, né? Câncer é representado então por esse caranguejo, esse animal, esse crustáceo, né? Ele surge do mar, ele vive no mar, existe toda essa relação com esse habitat, né, aquático, e é interessante que ele se volta também para a terra, né? Então a Cláudia Lisboa vai explicar que esse animal fala de um campo de ancestralidade, né? Então ele representa ali todos, de certa forma, todos os animais que surgem desse espaço, que representam esse espaço, que nascem, crescem, vivem, né, e se reproduzem nesse lugar. Então, muitos de nós já ouvimos falar, né, que associar Câncer, por exemplo, à família, né, a casa que está associada a Câncer é a casa 4, que vai falar desse assunto, né? Não só família do ponto de vista consanguíneo, mas a família do ponto de vista da afetividade nas relações, das nossas afinidades, né? Então isso é bastante, é a aura canceriana, né? Então, por falar esse lugar ancestral, por falar dessas vertentes todas que nos remetem a esses assuntos, a esse campo, né, tá aí muito associada à relação passado, às nossas memórias afetivas, as memórias de tudo que ganha movimento na nossa vida e nas nossas relações. Então esse olhar para a tradição também, né, para esse olhar pode estar ligado também a essa pré-história, né, também dessa forma de a gente existir no mundo sempre atrelada ao que veio antes, né? Não somos só um ser aqui e agora. Temos uma história, né? Temos uma evolução e isso envolve nós individualmente, mas envolve toda uma rede, né, de pessoas, de coisas, acontecimentos que nos constituem, né? Então, Câncer vai falar desse lugar, né? E ao mesmo tempo também, né, se a gente pensa o Câncer, né, ele tem aquela casca, né? Então vai falar, se a gente junta todos esses elementos a esse aspecto, né? Essa casca é também um lugar de acolhimento, né? Se a gente pensa família, proteção, o que representa o nosso lar e essas relações que nós vamos constituindo nesse ambiente, né? Do que pra gente é familiar, não necessariamente consanguíneo, como eu disse, a gente vai pensar muito nessas esferas ligadas à proteção, né? A proteção, a maneira como a gente se sente seguro, né? Então isso é bastante importante, está muito nas pautas cancerianas. Dito isso, bom, só quero dar as boas-vindas aqui a Jéssica e o Gilmar, não posso deixar de cumprimentá-los. Muito feliz que vocês chegaram. E da outra parte, então falando de Capricórnio, né, nós vamos ter outros pontos aí para pensar esse Câncer, né? E esse Câncer vai nos ajudar a pensar nesse Capricórnio também, né? Por outro lado, o que é interessante também, que inclusive a Cláudia Lisboa fala, já indica uma primeira complementaridade relacionada a esse eixo, é que Câncer é um signo do elemento água, então fala desse universo de afetividade, de sensibilidade, né? E Capricórnio é um signo de terra, né? Então que vai falar de praticidade e de realização, né? Então aqui um dos aspectos super interessantes, se a gente pensa da mesma forma, né, no animal que representa Capricórnio, é uma cabra,
né? Então, essa cabra montanhesa, né, fala desse percurso muitas vezes árido nas nossas vidas para que a gente encontre o nosso lugar no mundo, né? Como eu falei lá no início, logo em seguida que a gente começou a falar disso. Então, para que a gente possa conquistar, sim, grande mestra, né? Não dá para faltar o nome dela aqui. Então, assim, para que a gente possa galgar esses outros espaços de independência, de autonomia, né, nós precisamos sair da nossa casca, né? A gente precisa se deslocar para o mundo, né? Então é aquela coisa, a gente se joga no mundo, né? Então é o momento que a gente alegoricamente, né, se a gente pode falar, e Cláudia Lisboa vai nos contemplar com isso, com essa imagem, né, é aquele momento que a gente sai de casa, né, então não dá mais para ficar ali, né, a gente precisa ir para a vida, ir para o mundo, se jogar para ele, para que a gente possa, então, se desvincular, né, daquele lugar antes de uma super proteção, de a gente estar acolhido, de a gente estar seguro, a gente vai para um mundo que a gente desconhece, né? E aí as nossas defesas também estão mais baixas nesse sentido, é preciso arriscar, né? Então a cabra, ela vai falar dessa ousadia para a vida, né? Dessa nossa capacidade de a gente se jogar para se fazer único também, né, nesse mundo que a gente vive, de lutar por esse espaço, de batalhar por isso, né? Então, está muito ligado por isso, né, o Capricórnio, as questões ligadas ao trabalho, à carreira, né? A casa 10 fala disso, né, da luta por esse espaço, né, profissional também, né, muito ligada a essas questões, né, mas eu digo também não só para a gente entender, a meu ver aqui, né, carreira e trabalho, mas aquilo que nos representa no mundo, que é o que a Cláudia Lisboa também vai colocar, né, então o capricorniana, ou as pessoas com essa energia forte no mapa, vão trazer muito essa pegada do passo firme, seguro, de um olhar muito forte para esse aqui e agora. Então, se Câncer falava lá daquela, de certa forma, de uma nostalgia, né, de manter, de preservar a memória e esse olhar lá para o passado, para o que já foi, né? O Capricórnio traz muito forte esse senso de presença aqui, no momento presente, no agora, naquilo que a gente concretiza, naquilo que é possível fazer, né? Então, o signo muito associado a planejamento, a organização, a disciplina, a objetividade, né? Ser super prático, super pragmático na forma de se relacionar, né? Então, de viver e se relacionar com as pessoas. Então, essas características de luz e sombra que eu trago aqui já vão nos ajudando a antecipar muito da vibe, né? As voltas aí de Capricórnio e de Câncer, né? Desse diálogo que precisa existir. Então, de certa forma, a Cláudia Lisboa nos ajuda a compreender, né? Eu não gosto nem de usar muito a palavra moral aqui, mas entender as características que precisamos desenvolver para que a gente se equilibre, para que a gente possa aprender, então, com esse oposto complementar. E falando, então, de Câncer, né, o grande aprendizado do Câncer se ele não faz essa ponte com o Capricórnio que existe nele, né, ele corre muitas vezes o risco de não lidar bem, né, com a questão das limitações, de impor limites, de colocar limites nas situações, nas relações, né? Então, e também ficar sempre escravo desse olhar lá pro passado, justamente, né? E aí eu adorei uma afirmação, assim, que a Cláudia Lisboa coloca, que eu achei fantástica, ela é autoexplicativa, né? Que ela vai falar assim, ó, não dá para subir a montanha levando o piano da avó nas costas, né? Então isso eu achei fantástico, né? Então a gente precisa, nesse ponto, né, deixar essas cargas, o que é excesso, e que muitas vezes vai nos indicar todas as
afetivo, né, das memórias que a gente tem, desse senso de referência ao passado que nos constitui, mas aí, bom, a gente precisa enfrentar todo um outro campo desconhecido, partir aí para a vida, né? E muitas vezes esses excessos, essa carga emocional vai nos atrapalhar nessa jornada, né? Então a gente precisa olhar mais de forma mais prática, mais objetiva para a vida, sendo capaz de cortar esses excessos, né? Então tá aí o aprendizado, né? E da mesma forma, um capricorniano, uma capricorniana, alguém que tenha forte isso no mapa, que não dialogue bem com o seu câncer, né? Aqui bem voltado para os capricornianos e capricornianas, precisa aprender, né, com o câncer a olhar para si, a olhar para dentro, a se voltar para dentro e também estimular em si essa referência, não só com o hoje, o aqui e agora, o que está ali super concreto, super visível e que ele denomina como esse lugar real, né, da realidade tal qual ela é, o que também é super relativo, né, a Cláudia Lisboa também fala disso. Então é poder também se descobrir como um ser capaz de estabelecer vínculos afetivos, né, com as pessoas, com as coisas, com esse tempo que nos constitui, né? E ao mesmo tempo resgatar também essa sensibilidade, né? Essa capacidade de poder sonhar, de idealizar um futuro, se permitir. E aí, como eu tenho muitas posições em Capricórnio, eu acho que é bem essa vibe, assim, pelo menos é assim que eu sinto. Me digam como é que vocês lidam aí com essa situação, como é que isso funciona pra vocês. Mas eu acho que é muito isso, assim, de se deixar, se permitir curtir, não ficar o tempo todo naquela prontidão, naquele pé no chão, né? Então é a gente largar essas defesas, essas amarras muitas vezes, né, que nos protege. Paradoxalmente, né, isso também pode se tornar uma defesa, é ou não é, né? A gente nesse senso de realidade, de encarar os fatos como eles são e, né, a gente pode também se armar, né? Então é poder fazer uso da sua sensibilidade apresentar se eu precisar repetir alguma coisa, se vocês não ouviram. Pra mim congelou, qualquer coisa me avisem, tá? Que aí eu retorno do que eu falei, só me indique. E aí, nessa de falar sobre a sensibilidade capricorniana, né? Aqui colocando esses dois polos pra gente pensar, algo que eu acho muito lindo que a Cláudia Lisboa também coloca e que de certa forma vai estar rondando o meu assunto, eu já vou colocar aqui, porque aí eu não preciso ficar repetindo, eu vou fazer menção, né, a isso em outros momentos, é o rabo de peixe, né, porque a Cláudia Lisboa vai explicar que Capricórnio é representado por esse ser, né, que é uma cabra, mas lá no fundo, né, lá na cauda dele, existe essa cauda de peixes que representa toda essa sensibilidade, essa intuição que o acompanha, né, que também faz parte dele. Então, exercício para Capricórnio, que muitas vezes associam muito capricornianos e capricornianas a uma frieza, né, de serem secos, frios, por serem muito pragmáticos, práticos para a vida, nas relações. E existe ali uma profunda sensibilidade, né? Então é a gente cuidar, né? Se nós estamos recorrendo, estamos dando vazão, dando voz também para essa sensibilidade, por mais que estejamos demonstrando, né? A nossa afetividade, talvez desse lugar, né? Mais prático, objetivo e pragmático, mas não deixar de resgatar esse sensível, né, esse humano